Doutora, essa doença periodontal em pequenos animais acomete o tecido de suporte do dente. E o periodonto, esse inclui o tecido gengival, o cemento, não é cimento, tá, gente? É cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Ou seja, inclui a gengivites e periodontites também. Então, os bichinhos não se alimentam e essa baixa de imunidade aí, por exemplo, pode se dar exatamente porque ele está se recusando a se alimentar porque está doendo. Exatamente. A baixa de imunidade ela pode vir a surgir por qualquer doença ou qualquer manifestação que o paciente tenha desenvolvido. Por exemplo, até numa simples vacinação, a gente observa que a imunidade deles tende a baixar. Os gatos, por exemplo, até com banho, às vezes baixa a imunidade. Então, existem N motivos que acometem isso, baixar a imunidade. Então, vamos lá. Realmente, André, é uma doença, as periodontais, que envolve a base do dente, né? Bem grossamente falando, ela tem origem especialmente, começa a iniciar com as placas bacterianas mesmo, né? Então, começa a acumular aquelas placas de acúmulo de resto de alimento, acúmulo bacterianas de placas e tártaros, que aí começa a inflamar a gengiva, né? Tem o desenvolvimento da doença propriamente dita a partir das placas. Então, gatos, por exemplo, além da baixa de imunidade, o gato também tem um complexo gengivite, né? Que é aquele complexo respiratório do felino que inclui tudo. Então, o gato, quando pega um vírus, por exemplo, ele tende a ter problema respiratório, problema ocular e problemas na base do dente, na gengiva mesmo. Então, causa as gengivites em gatos. Então, gato é muito comum acontecer isso. Não é só pela baixa de imunidade, por exemplo, não é só o acúmulo de alimentação, não é só a falta de escovação, né? É também algumas doenças virais no gato. No cão, a maioria realmente é pela falta de manutenção na higiene bucal dele. É porque, infelizmente, a gente lida com a inexperiência, vamos dizer assim, né? Muita gente ainda pergunta, e precisa escovar o dente do meu pet, né? A pergunta é comum e rotineira. Sempre, a maioria das pessoas perguntam. Então, não é porque não querem fazer. É porque realmente não sabem que teria necessidade. Talvez assim, o gato, por exemplo, não precisa de banho, que ele toma o próprio banho sozinho, se lambe, se higieniza. Mas não é por aí. Infelizmente, os dentes não é com esse sentido. Então, a higienização bucal, a escovação, o uso de produtos específicos vai fazer com que não evite as placas, ou pelo menos minimize ao longo dos anos, causando assim as doenças periodontais. Tá.